Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Xandão, Alexandre Moraes, o ministro Kojak do Supremo Tribunal Federal, tomou ontem mais uma decisão polêmica. Em decorrência de um tweet do Partido da Causa Operária, que se o Guilherme puder mostrar aqui na tela, eu agradeço, esse tweet. Alexandre de Moraes, 2 pontos. Candidatos que divulgarem fake news terão registro cassado. Ensanha por ditadura. Skinhead de toga retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores. Dissolução do Supremo Tribunal Federal. Pode voltar para mim, Guilherme. Então, já havia uma série de ataques ao Alexandre de Moraes e ao Supremo feitos pelo PCO, mas na página do PCO eles pedem a dissolução do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes considerou isso um ataque à democracia, um ataque às instituições e pediu um depoimento do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, na Polícia Federal, para que se explicasse sobre a convocação da dissolução, né? E, ao mesmo tempo, pediu no caso, interdição das redes do PCO para que esse tipo de coisa deixasse de ser feito. Bom, isso abre um debate sobre o que são os limites da liberdade de expressão e os limites da democracia, principalmente nos dias atuais. Olha só, eu teria muitos motivos para fazer um discurso mais aguerrido aqui. Guilherme, mostra a matéria que fizeram contra mim e que agora não se acha mais no site do Diário da Causa Operária. Tem a primeira, que é a matéria, com o título lá, falando do Luca. Essa é o que sumiu. A anterior, olha. Canalha é quem usa filho doente para fugir do debate. Essa matéria estava na Causa Operária, foi divulgada aos borbotões, com minha foto e falando do meu filho que estava em tratamento de leucemia. Esse é o nível do PCO. Agora, hoje, fui buscar a matéria. Mostra como é que está. Opa, nem Lene achou que você procurava. Por quê? Porque eles estão começando a ficar com medo, porque os processos virão. Isso a gente entrou, pode voltar para mim, Guilherme. Um processo. Eles me chamaram de fascista, eles vão ter que provar que eu sou fascista. Eles fizeram 100 páginas de ataques pessoais a mim quando eu divulguei o pedido de doação de sangue do Luca, percebendo que eu estava num momento de fragilidade emocional. A gente ficou 15, 20 dias sendo vítimas de ataque, porque supostamente a Sinara tinha entrado num debate com eles. A Sinara trabalhava aqui na época, trabalhava em outro site, mas eles só atacaram este site, porque no outro site eles sempre ocuparam espaço de destaque, porque foram associados às calúnias e às difamações, e até por isso eu me afastei de programas que eu fazia com a pessoa que lidera outro site, né? Havia os ataques absolutamente absurdos, canalhas, de todas as ordens, no nível pessoal. Eles pegaram o fato da Fórum ser nascido no Fórum Social Mundial, né? De uma entrevista que eu fiz com o Oded Grajew, que eu ouvi 2 vezes na vida, me associaram ao fato de o Fórum Social ter recebido dinheiro da Fundação Ford, de eu participar de um esquema do imperialismo no Brasil para fazer a esquerda ser moderada. Agente da CIA, da mesma forma que fizeram com o Boulos, com Juliano Medeiros, com a Márcia Tiburi, com o Jean Willis, com a Sinara Menezes, com o Kiko Nogueira, com todas essas pessoas, e mesmo assim, depois de tudo isso, eles continuaram tendo espaço para fazer esses ataques, essas injúrias, essas difamações que não precisavam
continuar sendo feitas se eles já tivessem, né? Se algumas pessoas tivessem tomado as decisões razoáveis em relação a abrir espaço para esse tipo de ataques. Enfim, no caso da Fora, no meu caso pessoal, eu estou entrando com um processo, né? Eu estou entrando com um processo. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, e aí eu preciso entrar com um processo, e teve gente que foi contra, que achava que é a liberdade deles, falar o que quer sobre mim, sobre a minha dignidade, sobre a minha história, sobre a de outras pessoas. Que não tinha problema, que era contraditório, porque eu não faz um debate, por que não vem aqui debater se você é honesto ou não? Por que você não vem debater aqui com ele a sua honestidade, a sua seriedade? Agora, né, o Alexandre de Moraes toma uma decisão que diz respeito à questão institucional. Meu amigo Breno Altman discorda de mim, não tem problema. A gente está fazendo um debate sobre ideias, nesse caso, né? Então, ele acha que é possível pedir a supressão do Supremo. Eu acho que não. Quero dizer aqui, acho que não. Eu acho que se a gente permitir que o PCO peça o fechamento do Supremo, a gente não tem como pedir que os milicianos façam o mesmo. A diferença é que os milicianos têm arma e o PCO não tem bolinha de gude. Então, a gente, para garantir o direito desses caras que não enchem uma Kombi, ficar fazendo discurso, né? Discurso antidemocrático e fascista, a gente libera aqueles que têm armas para fazer o mesmo discurso e derrubarem as instituições. Nós não podemos, de maneira alguma, errar nisso. De maneira alguma. O meio de comunicação que dá voz a isso é cúmplice. Eu disse isso já lá atrás. Eu mantenho a minha posição aqui. Quem abriu espaço para o PCO fazer isso é cúmplice dessas ações. Essas ações são antidemocráticas, elas jogam contra a gente. O discurso que eles invertem diz: olha, você está defendendo o STF hoje e o STF amanhã vai te derrubar. Olha, cara, se eu tiver que lutar pela democracia como lutei aqui, como muitos de nós lutamos, não só eu, durante o pior momento da história desse país, quando o Lula esteve lá em São Bernardo, nós estávamos lá. Eu dormi na escada. Teve gente que não foi, eu estava dormindo na escada do sindicato dos metalúrgicos. Tive problema nenhum em defender o que achava certo com todos os riscos. Agora, dentro das quatro linhas, porque eu sei que no momento que eu jogar contra as quatro linhas, eu permito que aqueles que têm as armas e o poder de fazer um caos nesse país façam o mesmo. É exatamente o contrário do que está sendo dito. Olha, se agora, o pessoal vocês não vão, não. Se agora a gente deixar o PCO fazer isso, atentar contra a democracia, e tudo bem, por que o Alan dos Santos não pode fazer o mesmo e juntando o pessoal que o Cláudio Castro está dando 10 mil pistolas e 30 mil carregadores para poder fazer isso de verdade, não no gogó? Porque esses caras não seguram nem uma briga de rua direito. Quanto mais defender o processo democrático. Então, tem que ter limite. Olha só, fiz aqui com meu amigo Mauro Lopes uma lista de pessoas que eles atacaram. Eu vou ler, aqui, ó. Tem um texto, por esse texto aqui, agora nem estou achando, ó. Esse texto aqui contra as feministas, assinada por um cara que escreveu uns 15 artigos contra mim. Não sei se dá para pôr aí, eu vou passar para a Adri. A Vida Proibida de Mel Gardot. Ó, Adri, se você conseguir pôr aí. A Vida Proibida de Mel Gardot. O nojo. Eles quiseram atacar feministas como Márcia Tiburi e Sinara Menezes, e aí, para fazer o ataque, ele escreveu uma crônica, né? Que aí tá aí essa mulher sentada, dá para ver aí, Dri? Você não pôs ainda, né? Não.
É uma foto sensual, aí começa assim, estilo crônica. Vocês devem estar vendo a foto. Da Pegina, ao fechar a porta do seu quarto, o Sérgio sentiu-se relaxado. Vou escrever sobre Melissa Bergonha. Ela será a personagem principal e não sei o que. Mel Gardot vai e tal. Nas redes sociais, no grupo de alunos da FEFELESH, do qual ainda participava, certa vez ele entrou em um debate aleatório com alguns estudantes. No começo todos eram educados, mas Mel indignada, ou seja, feminista. Cadê aqui? Mas Mel indignada com as posições supostamente machistas dos debatedores, iniciou ataques mais agressivos. Chamada de histérica, escreveu, vai para o caralho que te fudeu, aí bebê. Enfim, ao final da crônica, a Mel chega em casa, marcava encontros noturnos no centro da cidade, ia à casa dos homens que acertavam com ela, ou de vez em quando a algum motel. Tá gostando, me lara mais. E aí os caras batiam nela e o prazer dela era apanhar, era de ser submetida. E aí vai com umas coisas, hoje sua cadelinha, quer bastante tapa, me espanca. Não sei se dá para mostrar esse trecho aí, Dri. Muitos homens adoravam, mas outros ficavam assustados com a fome da menina. Isso é texto do PCO contra as mulheres, para transformar as mulheres em objetos violentados. Só por isso eles apoiaram. Só dizer que eles não são de esquerda. Eles não são de esquerda, põe para mim. Não são. Eles apoiaram o Robinho na acusação de estupro. Eles, vamos lá, vou aqui, tem uma lista que a gente fez, eu e Mauro Lopes. Fechamento do STF, contra o voto impresso, a favor do armamento. Né? Defendeu que o Bolsonaro é melhor que o Alckmin. Eram contra a obrigatoriedade das vacinas e defenderam isso em vários canais. Ficaram defendendo isso. Defenderam a criação do Partido Nazista no Brasil. Ficaram lá, indo na Jovem Pan, né? Saudou a vitória do Johnny Depp no processo aí. Enfim, atacou a Sinara Menezes de forma torpe, a Márcia Tiburi, o Jean Willis, a Juliana, né? Atacou sempre as feministas. Eles não são de esquerda. Então não se preocupem com esse discursozinho de que começa pelo PCO, porque é importante. Se você fizer um mapeamento de redes, as posições deles são iguais às do Alan dos Santos, a do Monark, a do Kim Kataguiri, a desses caras. A questão é que eles usam o sinautocrata e sequestraram o Lula. Ficam falando em nome do Lula. Só que eles não teve um tweet de ninguém do PT defendendo esses caras agora. Porque as pessoas têm responsabilidade e sabem que se a gente justificar a ação violenta deles, a defesa deles, do fim das instituições, a gente está defendendo, de alguma maneira, também, né, o bolsonarismo mais radical. É por isso que já faz algum tempo eu comecei a minha ação de denunciá-los para que parte da comunidade que gostava, às vezes, das análises, começasse a perceber que elas eram perigosas, quando eles foram à Avenida Paulista e agrediram fisicamente militantes do PSDB, que era um grupo LGBT do PSDB, né, que estava lá pedindo vítima do Bolsonaro, nada demais, e acabaram agredindo também militantes do movimento Sem Teto do centro da cidade, né, da mãe da Preta Ferreira, a Carmen Silva, que fez uma denúncia e um boletim de ocorrência contra eles, que, segundo ela, teriam, na confusão, ou roubado, segundo ela, era isso que ela disse à época, 2 celulares de militantes do movimento Sem Teto do centro, que a gente fez vaquinha e comprou de novo. Começou ali, e eu comecei a alertar todo mundo sobre os riscos de alimentar esse tipo de ação pela esquerda, que também era fascista, e que, inclusive,
no conteúdo geral, se alinha ao discurso fascista. Qual é o parceiro deles nas redes? O Monark. É isso. Então, assim, o Alexandre de Moraes está certo? Nesse caso específico, há uma possibilidade de... Eles estão fazendo uma convocação via Twitter. Não ia dar em nada, Renato? Eu também acho que não, porque eles não têm militância para isso. Só que se eu permitir que o PCO convoque a dissolução do Supremo, eu permito que os milicianos façam o mesmo. Só que eles não podem fazer. Percebe a diferença? Esses outros só vão ficar no gogó. Mas e aí? Quem decide? Quando você decide com base no que foi dito. Então, é justa a cassação. Tem gente morrendo de medo, vai haver a abertura da caixa preta, né, essa coisa do uso do dinheiro do fundo partidário, para que eles usaram, se eles financiaram gente aqui e acolá, isso vai aparecer. Se eles investiram tentar no contra a democracia com esses recursos, os mesmos limites para a gente. Democracia liberal é o que temos para hoje, desculpa. Não tem democracia revolucionária. Não tem uma menor condição de fazer um processo onde haja um comitê revolucionário para decidir as coisas. Vocês acham isso? A gente não tem arma para discutir com o síndico do prédio. Então, está na hora, né? E quem pariu, Matheus, que o embale agora, que discuta, que seja solidário, que defenda os caras. Aqui, não violão. Beijos e beijos a todas, todos e todos.